Olá, irmãos. É um prazer estarmos mais uma vez juntos, não presencialmente como gostaríamos, mas estamos juntos espiritualmente. Estamos cada um nas suas casas e vamos cultuar juntos ao Senhor nesse momento. Vamos juntos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 58 e fazermos a leitura desse texto. Salmo de número 58. E você faz a leitura na sua casa, me acompanhando. Diz assim o texto: será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Não. No coração vocês tramam a injustiça, e na terra as suas mãos espalham a violência. Os ímpios erram o caminho desde o ventre. Desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como veneno de serpente. Tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda, para não ouvir a música dos encantadores, que fazem encantamentos com tanta habilidade. Quebra os dentes deles, ó Deus. Arranca, Senhor, as presas desses leões. Desapareçam como a água que escorre. Quando empunharem o arco, caiam sem força as suas flechas. Sejam como a lesma que se derrete pelo caminho. Como feto abortado, não vejam eles o sol. Os ímpios serão varridos antes que as suas panelas sintam o calor da lenha, esteja ela verde ou seca. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Então os homens comentarão: de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Feche os seus olhos, vamos fazer uma breve oração e pedir a ajuda do Senhor para cultuarmos a Ele. Senhor nosso Deus, neste santo dia nós queremos Te adorar. Mas como lemos aqui, ó Deus, todos nós não somos capazes por si sós de Te agradar, de fazer a Tua vontade. Precisamos da ajuda do Teu Espírito, precisamos da Tua graça. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a Te adorar como é devido. Que o Senhor seja glorificado neste dia, ó Deus. É assim que nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Diga isso na sua casa. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz,
Jesus me dará. Pela última vez vamos cantar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Neste momento, feche seus olhos e ore ao Senhor confessando os seus pecados. Faça a sua oração de confissão ao Senhor. De fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza, há um Deus que faz justiça na terra. Senhor, nós te louvamos. Como orou o salmista, tu és um Deus que não aceita a injustiça, mas que julga com justiça a todos os homens. Nada escapa dos teus olhos. Tu sondas os nossos corações. É por isso que com temor e tremor queremos confessar a Ti os nossos pecados. Senhor, nos perdoe, porque quando nos vemos diante das crises, nos deixamos dominar pelo desespero e não recorremos a Ti. Tu és o socorro presente na angústia, mas nós nos esquecemos disso e Te substituímos por outras formas de consolo. Sejam pessoas, sejam bens ou quaisquer outras coisas que são insuficientes. Senhor, ensina os nossos corações sobrecarregados a Te buscarem em primeiro lugar. Amém. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão nosso Deus? Que a nossa confiança esteja somente em Ti. Usa as crises para nos ensinar os Teus caminhos, para restaurar a nossa fé e para nos levar ao arrependimento. Senhor, nós também Te pedimos perdão por nossa avareza em tempos de crise. Nós deixamos de compartilhar o que temos por medo de nos faltar. Na verdade, nós duvidamos que Tu suprirás todas as nossas necessidades e assim deixamos de ajudar aos que precisam e de contribuir para o Teu reino. Achamos que tudo que temos é nosso e esquecemos que primeiro pertence a Ti. Ó Deus, precisamos de mais generosidade em tempos de crise. Que sejamos como Davi, que deu de graça o que recebeu de graça. Lembra-nos que estávamos perdidos na miséria dos nossos pecados e Tu deste o Teu Filho para nos salvar. E por meio dele nos abençoaste com nossos recursos. Ajuda-nos a sermos verdadeiramente generosos diante das dificuldades. Oramos assim, gratos porque, se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, por causa de Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém. Graça e paz, queridos, e feliz Páscoa para todos vocês. Estamos reunidos em mais um culto online. Temporariamente, é assim que cultuamos. E como consequência, nós não teremos neste dia nossa cantata habitual de Páscoa.
Também não temos condições de celebrar a nossa Páscoa, a ceia do Senhor. Se você esteve se perguntando por que não ministramos a ceia no último domingo, ou por que não vamos fazer a ceia neste culto, é porque estamos impossibilitados. Na tradição reformada, os ministros celebram os sacramentos e os oficiais os auxiliam. Seria impossível ter um ministro e alguns oficiais em todas as casas dos membros da igreja ao mesmo tempo. Logo, nós não podemos celebrar a ceia. Além disso, há um elemento que ficaria faltando se fizéssemos nas casas: o elemento da comunhão dos santos. O valor da ceia, da nossa Páscoa, não está apenas nos elementos, pão e vinho. O valor da Santa Ceia está na refeição familiar, pactual. Nós celebramos a comunhão que temos com Deus por meio de Cristo, mas também celebramos a comunhão que temos uns com os outros por causa de Cristo. Infelizmente, não é tempo de celebrar a Santa Ceia. É tempo de lamentar, de chorar. É tempo de ter saudade da ceia do Senhor. Aproveite o momento. Se está com saudade, se pensou na ceia, aproveite o momento para valorizá-la mais. Cultive este desejo por voltar a comungar com os irmãos, por voltar a cultuar com a igreja de Cristo em um mesmo espaço. Se está com saudade da nossa escola bíblica, na última quarta-feira nós retomamos os estudos doutrinários e o reverendo André Gomes começou a exposição verso por verso da carta de Paulo aos Efésios. Então separe o tempo, quarta-feira às 19h30, com o pastor André ministrando Efésios. Por agora, será também a nossa escola bíblica semanal. E agora eu gostaria que todos nós assistíssemos a uma mensagem da comissão financeira da nossa igreja. Graça e paz, irmãos. Meu nome é Adenilson, sou da comissão financeira da igreja e vim aqui trazer um lembrete rápido a vocês. Nesse momento de quarentena, quero lembrá-los de realmente os irmãos continuarem a participar da vida financeira da igreja. Como eu já disse algumas vezes, tem 3 formas de participar dessa vida. Através da oração, os irmãos fazendo uma oração nesse momento importante, que a gente precisa chegar mais perto de Deus. Então, orando, ore pelo seu salário, ore pelo seu emprego, ore pelo emprego do irmão e ore pela vida financeira da igreja também, tá? É um momento de dificuldade que a gente precisa realmente orar. Bom, a segunda forma é trazendo regularmente, de forma fidedigna, aos dízimos e às ofertas à casa do Senhor, né? Os irmãos vêm fazendo isso e a gente dá graças a Deus por isso. No mês de março aqui a igreja recebeu os dízimos e ofertas e com isso conseguiu cumprir as obrigações que estavam previstas para a igreja, né? E a gente mais uma vez cobra esse pedido à igreja de continuar a fazer isso, tá? Bom, e a terceira forma participando você vendo acompanhando, controlando a vida financeira da igreja. Não esqueça disso, participe, acompanhe, controle e veja como está, tá? Você pode fazer isso nesse momento que a gente não está se vendo tanto, fica mais difícil, a gente não tem mais como pregar aqueles balancetes que a gente prega mensalmente, mas você pode procurar o presbítero Davi, que ele vai poder te dar mais informações de como está durante esse período, né? Quando a gente voltar aos cultos normalmente, aí a gente começa a fazer todos os lembretes, os avisos que a gente vem fazendo normalmente, ok? Lembrando aos irmãos que para dizimar e para ofertar pode ser através de depósito ou transferência para a conta da igreja. Se caso tenham dificuldade em fazer depósito ou transferência, procure o presbítero Davi, que ele vai orientar vocês de como fazer para vocês passarem o dízimo e a oferta, tá? Muito obrigado e fiquem com Deus. Vamos ao Senhor em oração. Curve a sua cabeça onde você está agora. Feche os seus olhos e falemos com Deus mais uma vez. Senhor, nós nos aproximamos de Ti neste dia que se chama pelo Teu nome.
E nós não vamos fingir diante de Ti. Estamos sofrendo por inúmeras razões. Há irmãos desta igreja que sofrem com o medo, que estão sendo tomados pela ansiedade. Alguns estão confusos com tantas informações. Todos nós, de certo modo, estamos apreensivos. Quando esta crise vai passar? Quando a vida vai voltar ao normal? Quando poderemos ver nossos familiares? Senhor, quando voltaremos à Tua casa para adorar com o Teu povo? Tu sabes como estamos. Mas nós sabemos quem Tu és. Como disse o salmista Davi, Tu és o nosso pastor. E por isso de nada teremos falta. Ele não falava de um mundo alternativo, Senhor. Davi não estava dizendo que neste mundo não sofreria, ou que não sentiria falta de pessoas, circunstâncias, bênçãos. Não, não. O que ele dizia, o que eu quero dizer com os meus irmãos é o seguinte: em qualquer que seja a circunstância, Tu serás suficiente para nós. Em Ti nós temos tudo o que precisamos. Por graça ainda temos o que agradecer. Como igreja nós queremos Te render graças, Senhor, pela vida dos nossos irmãos Jamerson e Janine, que durante a semana ganharam o pequeno Miguel. Ele é um presente do Senhor para a nossa igreja. Guarde estes pais, ajude-os neste momento. Eles estão longe de seus familiares. Toca os nossos corações, desperta as nossas mentes para orar, para enviar ao menos uma mensagem aos Teus servos. E muito obrigado por esta dádiva, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos Reis e Valéria, que mesmo em casa, sem poder sair, estão Te celebrando por mais um aniversário de casamento. Com eles nós nos alegramos. É fruto da Tua graça e um testemunho da Tua fidelidade conosco. Te agradecemos pela vida do nosso presbítero Wilson Martins, que Te celebra pelos 70 anos de vida. Como este homem tem sido uma dádiva Tua para a nossa igreja e para tantas outras igrejas. Guarda o Teu servo, enche o seu coração de alegria e de gratidão, por favor, Senhor. E ainda em oração, nós queremos Te pedir pela avó do nosso irmão Natan, que adora conosco, que nos lidera em louvor neste culto. Tua serva sofreu um acidente e terá de fazer uma cirurgia, e ela está no grupo de risco. Por favor, Senhor, guarde a Tua serva. Poupe a nossa irmã de maiores sofrimentos. Que ela entre e saia do hospital sob a Tua mão e sob os Teus cuidados. E ajuda-nos, ó Deus, a enfrentar este momento de crise. Temos problemas na saúde, que muito facilmente, ó Deus, podem
dar em problemas financeiros, em outros problemas na nossa vida. Ajuda-nos. E muito obrigado, porque por graça a nossa igreja honrou seus compromissos no mês de março. Concede-nos generosidade e fidelidade em tempos de crise. Agora que vamos colocar os nossos recursos diante de Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos cantar mais uma música. E enquanto isso, se você quiser e puder, separe a sua oferta, faça a sua oferta e o seu dízimo. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Que esta seja a nossa oração, que você deseje estar ao lado do Senhor, cada vez mais perto dEle. Vamos abrir o texto sagrado no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30. Esta é a porção que vamos estudar neste dia que se chama pelo nome do nosso Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30. Falando sobre o dia do Senhor,
O profeta Amós fez uso de uma ilustração interessante. Ele pintou um homem que fugiu de um leão apenas para se deparar com um urso. O mesmo homem conseguiu escapar do urso, mas ao chegar em casa, terminou sendo picado por uma cobra. Temos algo parecido no texto que vamos estudar. Davi tinha fugido do leão, Saul. Conseguiu escapar do urso. O rei filisteu Aquis. Mas ao chegar em casa, por uma cobra, os amalequitas. Os amalequitas destruíram a cidade de Davi e levaram todos os seus habitantes como prisioneiros de guerra. E agora? De onde Davi vai tirar forças para enfrentar esta tragédia? E você, meu irmão? De onde tem tirado força para lidar com este tempo de crise? Vamos encontrar algumas respostas neste texto das Sagradas Escrituras. Para começar, eu quero ler com vocês os 2 primeiros versos. 1 Samuel, capítulo 30, versos 1 e 2. O texto inspirado nos diz: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no 3º dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Curve a sua cabeça outra vez e ore comigo por este momento de exposição da palavra. Senhor, eu quero te render graças pela rica oportunidade que temos de te cultuar neste dia que se chama pelo teu nome. E eu sei, ó Deus, que todos nós precisamos ouvir a tua voz. Nós cantamos, oramos, mas agora nós queremos ouvir a tua voz. Sabemos que o teu Espírito fala na palavra. Fale conosco, Espírito. Nós precisamos da voz do Senhor. Carecemos da tua assistência e a rogamos em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Como ouvimos no último sermão, Davi ficou de fora do grande evento do dia. Ele perdeu a batalha de Sunem, mas acabou ganhando um retorno antecipado para casa. Ao que tudo indica, ele e os soldados estavam alegres, aliviados até. Só que há um problema, irmãos. Eles não sabem do que nós já sabemos. Os versos 1 e 2 nos contaram o que Davi e seus soldados estão para descobrir agora. Eles vão se deparar com uma cidade em chamas. Tomarão conhecimento sobre o massacre que fizeram os invasores. Tudo foi destruído. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos os habitantes da cidade de Davi foram levados como cativos. Serão usados ou vendidos como escravos. Estarão vivos ou mortos quando Davi os encontrar. Este é o quadro que Davi e seus homens encontram quando chegam à cidade de Ziclag. Será que ele se parece com o seu? Há irmãos nossos que estão cedendo ao medo. Há outros que estão sendo vencidos pelo desespero. Perguntas agora:
se tornam gigantes. Expectativas no nosso momento atual crescem e se revelam como monstros. Vamos sair dessa? Conseguiremos escapar? Se é como tem vivido, meu irmão, a mensagem deste texto é para você. E ela é: fortaleça-se no Senhor. Como? Vamos aprender com este capítulo das Escrituras. Comecemos pelo que eu chamei de o sofrimento salvador de Davi. Os versos 3 e 4 registram o seguinte: ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Consegue imaginar a cena? Nós todos já estivemos em um velório antes. Você já deve ter visto uma mãe sepultando um filho. Eu já estive ao lado de homens que se despediam de suas esposas. Sempre é triste. E sempre há lágrimas. Às vezes, as pessoas de tanto chorar perdem as forças. Já viu algo assim? Eis o que temos na cidade de Ziclag. Os soldados de Davi choraram até não terem mais forças. E Davi não foi poupado. Os versos 5 e 6 nos contam: as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoam de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado. Com o quê? Pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. É compreensível. Eu falo da tristeza dos homens. Mas matar Davi? Por quê? Alguns soldados já estavam cansados de tanto esperar, irmãos. Davi teve 2 oportunidades de se tornar rei de Israel, mas não as aproveitou. Até quando, pensavam eles? Até quando seremos fugitivos de Israel? Outros, talvez, tenham discordado das aventuras da Filístia. Por que morar entre os filisteus para começo de história, Davi? E por que Davi levou todos os homens para a batalha, deixando a cidade e as famílias sem proteção? Seja o que for, irmãos, como escreve um comentarista, Davi chegou a um ponto em que muitos pensam em tirar a própria vida. Ele desceu tantos degraus que alcançou o último lance do desespero, era a última parada. Davi chegou ao lugar em que você decide se vai pular para o esquecimento ou gritar pela salvação do Senhor. Graças a Deus, o servo de Deus optou pela última opção. As forças de Davi acabaram. Os soldados falam em matá-lo. E o que ele vai fazer? Verso 6, parte final. O texto nos diz: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Depois de 1 ano e meio sem salmos, Davi finalmente clama ao Senhor.
não podendo contar com qualquer ajuda horizontal, o servo de Deus, enfim, olha para cima, irmãos. Foi por isso que chamei o sofrimento de Davi de sofrimento salvador. E o que ele faz agora? Versos 7 e 8. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. E aqui eu quero fazer um contraste. Talvez você não perceba, talvez tenha esquecido, mas Saul e Davi estavam em crise, muito provavelmente à mesma hora. O primeiro queria saber sobre os filisteus. O segundo desejava ouvir sobre os amalequitas. Alguma diferença entre eles? Claro. Saul foi à casa de uma feiticeira. Davi foi à casa do sacerdote aprovado por Deus. Por meio dele, do sacerdote, Deus falou outra vez com Davi. Com qual deles somos mais parecidos em tempos de crise? A quem estamos ouvindo, queridos? Para quem recorremos? E não há tantas opções assim. Ou você vai com Saul a Endó, ou com Davi à tenda de Abiatar. Ou você vai ouvir as vozes deste mundo, ou vai ouvir a voz de Deus. Como escreve certo comentarista, cada provação faz com que vozes opostas soem aos nossos ouvidos. Uma é a voz das nossas circunstâncias, dizendo-nos que nossa situação não tem esperança. A outra é a voz da fé, dizendo-nos que nosso Deus é suficiente em toda provação da vida. A quem ouviremos? À feiticeira ou ao sacerdote que tem a palavra de Deus? O que deveria Davi fazer? O que líderes devem fazer em tempos de crise? Maridos, pais, oficiais desta igreja, a melhor coisa que podemos fazer em uma crise é liderar. Vamos ao Senhor e levemos nossas esposas e filhos conosco. Vamos a Deus, oficiais, e lideremos nossos irmãos até Ele. E não há por que esconder de filhos ou dos nossos irmãos. Nós estamos em uma crise. As coisas já estavam complicadas. Talvez você tenha pensado, esta é a última gota de sofrimento. Então veio Ziklag. Ela parece ser a última gota depois da última gota. Eis a vida cristã. Jesus nunca nos enganou. Cristãos não estão livres de pandemias, não vivem em uma bolha. Por mais que não gostemos, a verdade para os cristãos em um mundo caído é: nós também vamos sofrer. Mas tenha calma, não se desespere. Como foi para Davi, este sofrimento também pode ser salvador para mim e para você.
Eu amo a ilustração da menina que quer presentear a mãe, mas não pode carregar o presente. Ele é grande demais. Ela parou, pensou, e depois de alguns instantes disse: pai, eu tenho uma ideia. O Senhor me carrega nos braços e eu carrego o presente. É como precisamos olhar para os nossos problemas, queridos. Os de Davi dobraram seus joelhos e tocaram seu coração. Os nossos devem fazer o mesmo. Esta crise, portanto, pode ser uma bênção disfarçada de tribulação para mim e para você. Está sofrendo, cansado, acha que não vai dar conta sozinho, volte para os braços do Senhor. Ele pode carregá-lo. Ele sempre pôde. Ele sempre será capaz de nos levar nos braços. Inclusive, é lá que encontramos forças para atravessar as crises desta vida. Como foi que Davi se fortaleceu no Senhor? E como nós podemos fazer o mesmo? A primeira coisa que quero observar é: Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Outros podem chamar Deus de o pastor de Israel. Davi se acostumou a tratar Deus por meu pastor. Pode parecer pequena, mas esta é uma enorme diferença entre a nossa fé e as demais. Nosso Deus não é apenas o Todo-Poderoso, como os muçulmanos dizem de Alá. Não está completamente distante, como pensam os deístas ou agnósticos modernos. Não, irmãos. Nosso Deus não é somente transcendente, Ele é também imanente. Deus está perto, Deus está conosco, pode ser encontrado, se relaciona pessoalmente com seus filhos. Se é como crê, minha irmã, vá a Deus e encontre nele toda a força de que precisa. Mas Renan, Davi tinha um sacerdote. Eu não tenho um sacerdote. É claro que tem, querida. Você tem o melhor sacerdote do mundo, Cristo. Por meio dele, diz o autor aos Hebreus, nós podemos nos aproximar do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse é o momento. Vamos a Deus em oração. As portas da sala do trono estão abertas por causa de Cristo. E como Davi, procuremos a palavra de Deus. Mais cedo, neste mesmo livro, foi como Jonatas fortaleceu Davi. Ele fez uso das promessas de Deus para Davi. Davi agora tem que fazer o mesmo. Eu e vocês precisamos segui-los até a palavra de Deus, pois ela é fonte de força para os cristãos de todas as gerações. Andrew Bonar, um pastor escocês, escreveu em seu diário no dia 15 de outubro de 1864: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Naum 1:7. Mais tarde, naquele mesmo dia, o pastor Bonar perdeu a esposa. Depois do velório, enquanto conversava com um irmão, ele comentou: eu não tinha como saber, mas o texto bíblico de Naum foi muito importante para mim hoje.
todos os anos seguintes, enquanto viveu, sempre que chegava o dia 15 de outubro, ele transcrevia o mesmo texto bíblico para o seu diário. Por quê? Porque, como Davi, ele estava se fortalecendo na palavra do Senhor. Por que não fazemos o mesmo, queridos? Por que você não volta ao texto que Deus usou para fortalecê-lo no dia da sua crise? Nosso Deus não mudou. Por graça, ainda que estejamos fracos, Ele continua sendo capaz de nos fortalecer. Foi o que fez com Davi. Depois de ouvir sobre o sofrimento salvador deste servo de Deus, sejamos encorajados pela providência vitoriosa de Deus. Os versos 9 e 10 nos contam: Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Os 200 homens que ficaram para trás terão seu momento. Por agora, é suficiente notar que, apesar da baixa, Davi e o exército vão continuar com a missão. Mas como vão encontrar os amalequitas? Pelo que nos disse até agora, Davi sequer sabe quem são os invasores, e mesmo que soubesse, onde estariam àquela altura do campeonato. Davi obedeceu à voz do Senhor e foi recompensado com um guia providencial. O texto sagrado, a partir do verso 11, nos diz que eles encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? E ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até eles. Quem diria, irmãos? Um servo ferido e abandonado se tornou exatamente o guia que Davi precisava. Não há nada de muito especial sobre este servo egípcio no texto. O escritor inspirado não usa um sino para chamar nossa atenção, mas já deveríamos estar acostumados com a providência de Deus neste livro das Escrituras. A mão invisível do Senhor está por toda parte. E foi ela que levou Davi até os amalequitas. E o que ele encontrou ao chegar? Verso 16. O autor sagrado escreve: quando ele levou Davi até lá, referindo-se ao servo egípcio. Os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou,
nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas. E seus soldados os conduziam à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Por 2 vezes, não sei se você notou, o escritor sagrado usa a expressão Davi recuperou tudo. E entre elas, ele faz questão de acrescentar a informação de que nada faltou. E com os gritos dos soldados, que dizem estes são os despojos de Davi, podemos ficar com a impressão que a vitória foi fruto da força deste servo de Deus. Mas nós sabemos, não foi. Mais tarde, o próprio Davi vai dizer dos despojos: foi o Senhor quem nos deu. Não estamos falando do adesivo dos carros, que às vezes nem ao português respeita. Estamos falando de convicção teológica profunda, que causa impacto na vida dos servos de Deus. Davi sabe, esta vitória não pode ser creditada em sua conta. Sim, ele recuperou tudo, mas isto graças à providência vitoriosa do Senhor. Será que é o que quer viver também, meu irmão? Você gostaria de recuperar tudo? Então imite este servo de Deus. Obedeça à voz do Senhor. Davi sai sem saber onde estão os amalequitas. Ele não sabe exatamente que rodovia deve pegar. Devo pegar a 101 ou a 230, ele não sabe. Mas como Abraão, muitos anos antes, Davi ouviu a voz de Deus e prontamente obedeceu. Você não precisa saber de tudo. Quando a crise vai terminar? Quando estaremos de volta à normalidade, estaremos vivos, conseguiremos colocar tudo em dia? Eu e você não temos como controlar todas as coisas. Como diz o ditado, o futuro a Deus pertence. É verdade. No entanto, o presente também é dele. Logo, como diz Paulo aos Filipenses, nós precisamos levar uma vida digna do Evangelho, mesmo sem saber o que virá no amanhã. Como Davi, como Abraão, nós precisamos obedecer a Deus hoje. Você sabe o que Deus espera de você dentro da crise, mesmo que não saiba quando a crise vai terminar. A obediência vai gerar confiança na providência divina. Outra vez, Davi não sabe ao certo onde estão os invasores. No entanto, quando encontra um servo egípcio doente, ele não despreza a providência. Davi será guiado por esta aparentemente pequena providência de Deus. Ficar em casa com a família é algo pequeno para você? Não trabalhar como sempre fez enche o seu coração de ansiedade? Não desprezemos a pequena providência de Deus. Deus pode usar um servo abandonado para levar Davi até o acampamento dos amalequitas. Deus pode usar nossas famílias.
Deus pode usar esta crise para nos levar às vitórias que Ele mesmo tem para nós. Não precisamos saber como ou quando. O que precisamos lembrar é: Ele pode nos dar vitória. O mesmo Deus que humilhou Davi para restaurar seu coração, o mesmo Deus é totalmente capaz de restaurar a Davi tudo o que ele havia perdido. Você crê? Então tenha calma e não despreze os presentes da providência de Deus. Aproveite o tempo em família. Invista em sua relação com Deus e espere no Senhor. Ele vai nos dar vitória outra vez. Quando ela chegar, por favor, meu irmão, deixe a glória para Deus. Davi recuperou tudo, mas ele sabe, os despojos desta batalha são presentes do Senhor. Não se esqueça de Deus no dia de suas vitórias. Não se sinta forte demais porque venceu os amalequitas. Não se ache superior porque não está sofrendo tanto agora. Lembre-se, a vitória é do Senhor. Renda-lhe, portanto, devido louvor, pois o crédito por nossas vitórias, agora e mais tarde, sempre será do nosso Deus. Davi sofreu, mas foi restaurado. Perdeu, mas pela providência de Deus recuperou tudo. Para terminar, vejamos agora a graça generosa que está neste texto. Os versos 21 e 22 registram: então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. E ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. O pensamento destes soldados era: não fizeram nada, portanto não merecem nada. Trata-se da velha teologia das boas obras. Davi discorda deles e lhes diz em resposta, versos 23, 24 e 25: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Percebam, Davi não ficou irado com aqueles soldados, não os colocou de castigo. O futuro rei de Israel aproveitou a oportunidade para lhes dar uma aula de boa teologia. O assunto do dia foi como respondemos à graça de Deus. Segundo o que Davi ensina aqui, foi Deus quem os guiou, foi Deus quem os protegeu,
Foi Deus quem entregou nas mãos dos israelitas amalequitas, familiares e os despojos da batalha. Se receberam tudo de graça, porque eles não serão graciosos com os que ficaram para trás. A graça é tão generosa que ainda havia espaço para mais, queridos. A partir do verso 26, o narrador bíblico nos conta quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote do Negueb, de Jati, de Aroé, de Sifimote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jerameelitas e dos Queneus, de Ormá, de Corazã, de Atasse, de Hebrom e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. Alguns comentaristas veem na oferta de Davi apenas uma manobra política. Segundo eles, Davi está ganhando eleitores no sul de Judá. Outros enxergam Davi como um nepotista, alguém que favorece apenas familiares e amigos. Mas será que é assim que o autor sagrado enxerga? É o que devemos ver aqui? Eu penso que não, irmãos. Ao final do verso 31, o texto nos disse que Davi enviou presentes para todos os lugares por onde tinha passado. Para mim, esta oferta cheira mais a gratidão. Vocês me ajudaram, agora é minha vez. E a outra nota importante: Davi chama as autoridades de Judá de amigos, mas ele chama os amalequitas de inimigos do Senhor. É assim que Davi enxerga o mundo. Há amigos e inimigos do Senhor. Ele venceu os inimigos e repartiu com os amigos. Para mim, isto é cuidado com o povo de Deus. Será que é como vivemos, queridos? Como o que temos? Nós cuidamos da igreja de Cristo. Só neste texto, Davi cuidou de um escravo doente, de soldados cansados e de cidades inteiras. De quem você tem cuidado? E se tem recursos para além de suas necessidades, com quem tem repartido neste tempo de crise? Tenha calma. Sua resposta dirá muito sobre sua teologia. Os soldados de Davi decidiram por não repartir, pois pensavam: estes bens nós recuperamos, nós merecemos, eles que ficaram não merecem. Você pode ter dificuldade para repartir por outros motivos. Quem sabe é o medo que lhe impede de ser generoso. Quem me garante, Renan, que não faltará para mim e para minha família no próximo mês, seja o que for, irmãos? Por trás da nossa avareza sempre existe um problema de teologia. E neste texto, Davi é professor. Com uma única fala, ele pode colocar os nossos corações em ordem. Os despojos de guerra, o que conseguimos recuperar, tudo, disse Davi, é presente de Deus. Outra vez foi ele quem nos levou até os amalequitas.
Foi Ele quem entregou nas nossas mãos os amalequitas. Foi o Senhor quem nos deu vitória. Por que não vamos repartir de graça o que recebemos da graça? Isto é teologia aplicada. Como diz o pastor presbiteriano Timothy Keller, o Evangelho não é o ABC da fé cristã. O Evangelho é ou vai do A ao Z. Ele cobre todo o alfabeto da vida. Não alcança meramente mente e coração. O Evangelho causa impactos na maneira como crio filhos, na maneira como trabalho, na maneira como gasto os meus recursos. Por graça, como ouvi de um irmão durante a semana, você continua trabalhando quando muitos outros estão parados. Seja generoso como o povo de Deus. Por graça, você tem uma reserva que será mais do que suficiente para este tempo de crise. Seja generoso com a igreja de Cristo, amigos. Nos próximos dias, como Davi encontrou, nós vamos encontrar irmãos doentes, irmãos cansados, irmãos sofrendo. Será a sua oportunidade, será a nossa oportunidade de colocar nossa teologia em ação. Você vai fazê-lo. Vai repartir dos presentes da graça que recebeu com aqueles que precisam. E os que precisam, será que vocês vão receber os presentes da graça? Na verdade, todos nós precisamos dos presentes da graça. Pois espiritualmente falando, todos nós nascemos doentes, famintos e carentes da graça. Sem o Evangelho, sem Cristo por seu Salvador, seu atual estado, espiritualmente falando, é muito pior do que a pandemia que estamos enfrentando. Pois se você morrer hoje, sem Cristo, por causa dos próprios pecados, você será abandonado para sempre. Para sempre sofrerá com fome. Eternamente estará longe da comunhão com Deus. Se sente alguma fome no coração por vida, alegria duradoura, significado, propósito, se percebe que algo está faltando, se reconhece que você é um pecador e precisa de salvação, por favor, receba os presentes do Rei. Aceite o dom do Evangelho. Do que é que eu estou falando? Qual é o melhor presente do Evangelho? Nas palavras do pastor John Piper, Deus é a melhor notícia de si mesmo. Ele é o melhor presente do Evangelho. Piper explica: quando afirmo que Deus é o Evangelho, estou dizendo que o supremo, o melhor, o final e o decisivo bem no Evangelho é a glória de Deus na face de Cristo, revelada para nosso gozo eterno. O amor salvífico de Deus é o compromisso de Deus em fazer tudo o que for necessário para nos cativar,
com aquilo que é mais profundo, durável e satisfatório, ou seja, Ele mesmo. E visto que somos pecadores e não temos qualquer direito nem desejo de ser cativados por Deus, o amor de Deus estabeleceu um plano de redenção para nos dar esse direito e esse desejo. A suprema demonstração do amor de Deus foi o envio de seu Filho para morrer por nossos pecados e ressuscitar, a fim de que pecadores tivessem o direito de se aproximarem de Deus e o prazer de sua presença para sempre. Este é o melhor presente de Páscoa que temos para você. Não há nada melhor do que o próprio Deus, ninguém que se compare com Ele, nenhuma experiência neste mundo poderia se equiparar com o presente do Evangelho. Conhecer a Deus face a face por causa de Cristo, e depois ter nele para todo sempre a nossa maior alegria. Eis a dádiva do Evangelho, da verdadeira Páscoa cristã. O Rei estava se entregando a si mesmo, no nosso lugar, para que nele, por causa dele, pudéssemos outra vez gozar, ter prazer na presença de Deus. Não seja tolo, não rejeite a oferta do Evangelho. Voltando ao início, para terminar, Davi escapou do leão, Saul. Conseguiu fugir do urso, Aquis, mas ao chegar em casa, terminou picado por uma cobra, os amalequitas. Por graça, como ouvimos, Davi se voltou para Deus e conseguiu recuperar tudo o que havia perdido no deserto dos filisteus. Falando do deserto, aqui se encerram as narrativas que começaram no capítulo 21. As narrativas do deserto. E o deserto de Davi ganha significado quando percebemos que ele está entre outros dois desertos, o de Moisés e o de Jesus. E todos eles têm algo em comum: servem para preparar e provar os servos de Deus. Moisés foi preparado para libertar os hebreus do Egito. Davi foi preparado para reinar em Israel. Jesus foi provado e aprovado para salvar o povo eleito do Senhor. O que será que temos aprendido com o deserto que vivemos agora? Como você sairá dele melhor do que entrou? E se está difícil, eu sei que está. Não se esqueça, Moisés, Davi, todos nós precisamos de Cristo. Em seu deserto, ele acertou onde erramos. Ele venceu onde perdemos. Jesus provou que pode salvar e cuidar de seu povo para sempre. Corramos para Ele e encontremos nele, como Davi encontrou, toda a força de que precisamos. Curve a sua cabeça e faça a sua oração, respondendo ao que você ouviu neste dia que se chama pelo nome do nosso Deus. Cantemos juntos. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema
de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Oremos ao Senhor, queridos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um culto dominical. Apesar da distância, o Senhor está conosco. Nós te agradecemos pelas canções que cantamos, pelas orações que fizemos, pelas ofertas que colocamos diante de Ti. E principalmente, ó Deus, por Tua palavra que foi proclamada. Pedimos que ela produza frutos nos nossos corações e que nela encontremos força para enfrentar as crises deste mundo. Por favor, Senhor. Muito obrigado por Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Eis a nossa Páscoa, Senhor. Nossa Páscoa é Cristo no nosso lugar. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o justo de Deus que tomou o lugar dos injustos. Nós te louvamos por Cristo Jesus.
e te celebramos por ele. Concede-nos uma semana sob a tua mão. Por favor, Senhor. Por favor, conceda-nos boas notícias sobre esta situação que vivemos. Esteja com os nossos irmãos, familiares, amigos que estão enfermos. Ajuda-nos a passar por tudo isso aos teus pés e juntos, como igreja de Cristo Jesus. É o que nós te pedimos no nome dele e para a glória dele. Amém. E antes de rogar a bênção ou ministrar a bênção do Senhor sobre a igreja, eu queria aproveitar para lembrar, depois deste culto, tome algum tempo com sua família, discuta o texto que você ouviu, relembre as aplicações que mais tocaram o coração, ajude os seus filhos, talvez eles tenham tido alguma dificuldade, quem sabe precisam fazer perguntas, não fique com medo, aproveite a oportunidade para conversar e instruir seus filhos na palavra. E se for necessário, fale aos filhos sobre a nossa Páscoa, Cristo Jesus, e a instituição que Ele mesmo fez, mudando aquela antiga refeição pela ceia do Senhor. Aproveite o tempo, ministre ao coração das crianças, converse um pouco, ore com a família e não se esqueça de entrar em contato com os irmãos da nossa igreja. Faça aí 2, 3 ligações, mande mais 2, 3 mensagens, vá àqueles que talvez estejam mais distantes. Eu digo, virtualmente falando, há irmãos que não estão tão conectados como pensamos. Recebamos agora a bênção do Senhor, queridos. Que o amor de Deus, nosso bendito Pai Celestial, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que a comunhão, o consolo, a presença e o cuidado do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, bem como sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, queridos.